capítulo de número 10. Abre lá, por favor. A palavra de Deus, ela é simples e ela é descomplicada. Para que haja entendimento, nós não precisamos de gritaria e nem muito menos de rimas ou exposição do conhecimento do homem. Que eu quero dizer é demonstração de eloquência, como muitos fazem por aí. Oh, que grande pregador, oh. Mas não passa de um apresentador que decorou textos bíblicos, fez uma teologia, por muitas vezes uma teologia bem rasa, e transmite aquele povão sem nenhum tipo de preocupação se esse povo vai viver na fé ou não vai. No entanto, a pregação passa a ser apenas uma exposição e não um ensinamento. Abre lá, estou tomando duas águas, uma com gás e uma sem gás aqui. Hebreus capítulo de número 10, versículo de número 38. Hoje eu acredito que eu vou ficar só nesse texto, por mais que eu já citei alguns aqui até, e posso citar outros. Mas de rodar a Bíblia, permaneça a sua Bíblia aberta depois que a gente lê, por mais que eu não vá em outro. Hebreus capítulo de número 10. Quem já achou, diga amém. Versículo de número 38. Mas o justo viverá pela fé. Vamos trocar o justo por você. Porque justo na Bíblia não há um sequer. Não há um justo sequer, segundo a Bíblia diz em Romanos. Logo, quem é esse justo? É o que crê em Jesus Cristo. A transformação de uma pessoa não é vista aos olhos físicos. Mas quando com a boca da pessoa ela confessa Jesus Cristo, ela tem todos aqueles requisitos. A marca do Espírito, o selo do Espírito, a promessa sobre ele. Ele crê, ele pode expulsar demônios, porque esses sinais seguirão aos que crerem, em meu nome expulsarão demônios. Marcos 16, 15. Falarão novas línguas, ele pode falar novas línguas. Onde está o defeito onde está o problema entre os cristãos? Não é na religiosidade? Que não basta a pessoa crer? Ah, mas ela tem que ser batizada. É um passo depois do crer, mas o crer é mais importante. Porque senão estaria escrito, aquele que for batizado fará as obras. Aquele que for batizado vai ser salvo. E o próprio Paulo diz que aquele que crê, com a sua boca confessa, e com o coração se crê para a salvação. Você crê. O que o diabo trabalha o tempo inteiro é para tirar a palavra do seu coração. Para que você deixe de crer em algum momento. Para que você ache que você precisa fazer mais alguma coisa, anulando a sua fé. Quem tem fé, levante a sua mão. Não deixe o diabo anular essa fé que você falou agora. E ele vai tentar anular, lançando na sua cabeça que você precisa fazer mais alguma coisa. Que não está bom assim. Quando Jesus ele jejuou 40 dias, o diabo apareceu para ele exatamente na hora da dificuldade, quando ele teve fome. Na hora da sua necessidade, aí onde o diabo aparece para provar você. Transforma a pedra em pão. Ou seja, faça algo a mais. É aquele pensamento do diabo. Você precisa melhorar a sua rede de amigos. O que nós vamos falar hoje aqui, irmãos,
é de independência. No entanto, o tema de hoje é independência da fé, casando com a independência do Brasil. Mas a independência do Brasil é uma outra história. Mas vamos falar da independência da fé. Então o diabo sempre vai aparecer um momento ou outro, quando você está com a dificuldade, para você recorrer a algo que não seja ficar firme. Crer. Você dá um jeito, você precisa dar um jeito. E aí com isso, as pessoas vão deixando de viver como? E vive pelo quê? Pelo jeitinho. Que eu conheço fulano, que eu tenho um grupo na igreja, que eu mando lá, resolve, porque eu tenho um irmão que tem grana. Porque a maioria do problema no Brasil é a fé, não é o dinheiro. Mas todo mundo acha que é o dinheiro. O problema se você não entender isso, que é o básico de seguir a Jesus, quem dá a provisão é Jesus Cristo. Se você não entender isso, você não entendeu absurdamente nada sobre Jesus. Que quem tem Jesus não tem falta de nada. O texto de Salmos diz que aqueles que são de Deus não têm falta alguma. Mas por que será? Por causa da fé da pessoa. Enquanto você estiver prejudicando a sua fé, colocando a sua fé em homens, pessoas, pode ser o irmão da igreja, pode ser eu, irmão. Eu vou falar com o pastor vai me ajudar. Enquanto você estiver nisso, a sua fé nunca te dará nenhum benefício. E essa palavra é uma palavra que vai determinar quem vai comer da multiplicação. Não vai determinar quem vai para o céu. Amém? Porque ir para o céu basta acreditar em Jesus. Então quem está aqui acredita em Jesus. Você vai para o céu. Diga, ufa! Porque você crê. Somos salvos pela fé, o mínimo dela é crer. Só que não são todos que vão comer da multiplicação, porque não seguem. Eram 5.000 homens para comer dos 5 pães e 2 peixes. Eram 5.000 homens. Eles se assentaram na grama, diz o texto. Se assentaram na grama. Se é muitos de nós aqui, eu vou lá no restaurante da Maria, que eu vou ficar aqui nada. Não tem culto lá na igreja? Eu vou na outra. Mas dobrar o joelho para orar pela causa da igreja, por que ela não teve culto? Jesus, ele fez uma afirmação. E ele está por vir, ninguém sabe o dia nem a hora. É certo que tem alguns acontecimentos para vir, mas o dia e a hora ninguém sabe. Jesus está para vir. E quando ele vir, ele mesmo disse: encontrarei fé na terra? Claro. Como que os prédios são construídos? Como que alguém chega num terreno e fala assim: vou construir uma casa? Como? Aonde está a fé dessa pessoa que constrói? Ela está em Deus? Se for um cristão, um seguidor de Jesus, sim. Aí você vai ver o testemunho: olha, foi pela misericórdia do Senhor que eu construí isso aqui. Mas tem pessoas, eu vou construir aqui, só que ele já está na cabeça: meu sogro tem dinheiro, se me faltar tem tal pessoa, eu tenho empréstimo no banco, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Aonde está a fé dessa pessoa? Ela está em Deus, meus irmãos? Não está. Então existe uma fé verdadeira e uma fé que não é verdadeira. É simples assim. Aonde está a sua fé? Ela está em Deus? Porque se a sua fé está em Deus,
é nele que você vai esperar. Se não está em Deus, pode ter certeza, você deve estar doido para ir embora, agora nesse momento, para tentar encontrar alguma saída, ou dormir cedo, porque você tem que acordar bem, porque a sua fé não está em Deus, Deus não te sustenta, Deus não te capacita, você tem que dormir cedo. A mesma coisa o jejum, que eu tenho que comer, senão eu morro. Não está em Deus, porque está na sua capacidade de ter que se alimentar. Todas as coisas que Deus determina para nós a viver pela fé, há um empecilho para a pessoa, porque a fé não está em Deus. A fé estando em Deus, meu amigo, Jesus jejuou 40 dias, é possível? É, mas Jesus, não, Jesus era carne e osso, que nem nós. Viveu pela fé. Aquele que quiser me seguir, Lucas 9, 23. Aquele que quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Só que, eu creio, eu vou para o céu, está tudo certo. Mas eu desfruto da minha fé? Depende. Se você segue Jesus ou não. Como, aonde está a sua fé? Quem multiplicou os pães e os peixes foi Jesus. Quem multiplica o seu pão e o seu peixe, a sua água, é Jesus. Pastor, não, é porque eu tenho que agradar, se eu não fizer, se eu não tal, se eu não tintim, eu tenho que dar meus pulos. Daí, uma hora vem na igreja, outra hora não vem. A doutrina da igreja é frequentar cultos. Uma hora eu vou, outra hora eu não vou. Por quê? A minha esperança, a minha fé, eu faço dela o que eu quero. E faz mesmo. E faz mesmo. Por isso não há como te repreender, nem pessoalmente. Se te chamar aqui e falar, vamos fazer um gabinete, senta aí. Fala que é, por que você não vem na igreja? Está faltando. Eu creio em Jesus. O que você vai falar? Não tem nem o que falar para uma pessoa dessa. Agora, a pessoa vai falar assim, pastor, é uma desgraça a minha vida. Negócio não vai para frente ali, negócio não vai para frente aqui. Multiplicação, que pastor, está longe dessas coisas que aconteceram, não sei nem como fazer isso. E está fácil. É só colocar a fé em Deus. Como eu faço isso? Tira a sua fé das pessoas. Tira a sua fé de esperar pelas pessoas. Tem muita gente aqui, agora, nessa igreja, que espera pelos outros, pelas outras pessoas, por aquilo que as pessoas podem fazer. Só que deixa eu te falar uma coisa. Deixará o homem, seu pai e sua mãe, unir-se à sua família. Deus já provoca isso, para a pessoa ingressar na vida. Você vai depender de mim. Deixará o seu pai e a sua mãe, serão ambos uma só carne. Você vai ter seus filhos, você vai constituir. Seu pai e sua mãe não duram para sempre. Ou você aprende a depender de mim, ou sua vida ainda não começou. Porque a vida de uma pessoa só começa quando ela depende de Deus. Só que tem muitas pessoas, isso eu falo do cristão, tá? Porque tem muitas pessoas que vivem uma vida dúbia. É como uma pessoa do mundo, a pessoa está lá no mundo, e ela vive assim. Eu perdi meu pai, eu perdi minha mãe, eu perdi minha avó que me sustentava, eu perdi isso, eu vou dar meu jeito. E ela dá o jeito dela. O sol brilha para todos. Posso carpir o mato aqui, você me dá vintão? Pode carpir. Olha lá, ganhei vintão, bobão. Para carpir um mato. Ainda chama de bobão. Então aí a pessoa vai achando que a vida é um meio de esperteza. Só que isso, aonde está Deus? E hoje? Hoje eu vou atrás de tal pessoa, de tal coisa. Hoje eu vou bater na porta ali do fulano, do ciclano, do beltrano, do maltrano. Quando a Bíblia fala do juiz iníquo, o juiz iníquo é Deus, irmão. O juiz iníquo não é pessoa, não. Para de encher o saco dos outros, ficar pedindo migalhando as coisas para os outros. A falar com o seu Deus, cadê o joelho no chão? Cadê a confiança? Eu já oro. Então cadê a sua confiança? Não tem que migalhar nada para ninguém. Tem que esperar no Senhor. E Ele manda a providência. Esses dias o irmão estava falando, permite, irmão, falar da providência que Deus fez sobre a tua vida. Eu fui com o irmão tomar um café na casa do irmão esses dias. O irmão falando da providência.
E Deus usou o cabeleireiro dele, a boca do cabeleireiro dele, para falar sobre a provisão que Deus traria para ele. O irmão foi, deu meia volta, voltou, falou: está aqui, Deus está provendo para mim. E Deus proveu. Muitas vezes a gente fecha os olhos para a provisão, para aquilo que realmente está sendo provisão de Deus. O irmão não pediu nada para ninguém. Deus proveu para ele usando uma pessoa. Deus usa pessoas, Deus usa situações, Deus usa circunstâncias. Você não precisa mendigar o pão. Eu nunca vi um justo, nem a sua descendência, mendigar o pão. O justo viverá da fé. Cadê esse povo? Aonde está esse povo? Aquele povo barulhento, que importuna o céu, que eu quero dizer, Deus. Cadê o povo que importuna a Deus? O juiz iníquo não é homem, não. O juiz iníquo é Deus. Pastor, eu precisava dessa palavra. Estou confiando demais nas coisas, que alguma coisa boa vai acontecer e nunca acontece. Isso é positivismo. Positivismo está levando muita gente para a depressão. Por quê? O positivismo, a pessoa acorda com uma frase, não é a palavra de Deus. Ela acorda com uma frase, e tem inúmeras filósofos que dizem frases por aí. A pessoa acorda com uma frase positivista, sem nenhum vínculo com Cristo Jesus, sem nenhum vínculo com Deus. A pessoa se decepciona. O que é a depressão? É simples, até na rua ensina. Você está andando na rua, tem uma valeta assim, ó, e está escrito depressão. Porque você está indo reto com seu positivismo, de repente nada acontece. O emocional da pessoa já não está sendo segurado pelo espírito, porque ela está no positivismo, na carne. A depressão vem, eu não acredito. Minha vida, meu isso, meu aquilo. Só que aí, como não existe mal que nunca cabe, ela sobe de novo. Só que ela sobe de novo e às vezes não é nem para uma libertação de Deus. É porque existe 4 estações. O frio vai e o frio volta. O frio vai e chega o calor. Aí depois volta o frio de novo. Por quê? O positivismo é apenas uma estação que vai passar. A fé não. A fé é contínua. Ainda que haja provações, dificuldades, circunstâncias, eu creio. Diga graças a Deus. Aí nós vamos trocar no versículo 38, o justo por você aqui. O justo aqui é você. Mas o meu nome é Rodrigo, mas o Rodrigo viverá da fé. Contudo, se o Rodrigo retroceder, lê aí no texto, a minha alma não se agradará dele. Por quê? Porque aqueles que se aproximam de Deus, é necessário crer que Ele existe e é galardoador daquele que o busca. Vou explicar isso aqui. Quando a pessoa vai, vou abaixar o tom aqui. Quando a pessoa vai numa casa de espiritualismo, que ela chega, tem um médium lá, uma pessoa enganada pelos espíritos do diabo, que é um engano aquilo. Ela está enganada, ela acha que aquilo é uma evidência de Deus, e não é. É um demônio que engana, vários demônios que enganam as pessoas. A pessoa chega atrás da revelação, do que eu tenho que fazer, ou deixar de fazer, ou de prosperar, ou de fazer amarrações, para trazer o amor de volta, para fulano morrer, vai atrás dessas coisas. Na hora que a pessoa chega lá, e a pessoa bate o olho, o espírito que está na pessoa fala assim: o que você está fazendo aqui?
se você não acredita. Você vê que o demônio, ele precisa que a pessoa, o demônio, o diabo, Satanás, os que enganam aí nesses lugares que eu acabei de falar, ele precisa que a pessoa acredite. Você vê como é poderoso o que você tem dentro de você para acreditar. Se você acreditar numa porcaria de uma frase de homem, isso vai te levar para o buraco. Agora, se você crê na palavra de Deus, vai fazer a sua vida ser linear. Você sabe o que é linear? É reto. Linear é uma linha reta que não para. A sua vida será linear. Crer na palavra de Deus. Como diz o pastor Zé Carlos, sem sombra de dúvida nem variação. Que está na palavra de Deus. Não vai ser como as ondas do mar, que vai e volta, vai e volta. Recentemente, eu coloquei lá no nosso grupo de oração, um médico falando da oração. Cientificamente aprovado que as pessoas que oram trazem benefícios e longevidade para a sua saúde. É visto fisicamente a pessoa que faz oração. Agora, a pessoa não emprega nenhum, eu quero ter saúde, eu não faço nenhuma caminhada na rua. Você vê que eu não queria pregar isso aqui. Diante do Espírito Santo de Deus, Deus sabe das minhas vontades, e eu não queria pregar isso que eu estou pregando agora. Mas eu tenho um compromisso de observar a igreja. E eu não tenho medo de enfrentar problemas. E nem desafios. Porque se fosse para mim temer, eu rasgaria a Bíblia e vivia do meu jeito. Quando ele falou lá para Josué, seja forte e corajoso. Ele teve que enfrentar um monte de coisa. Dentro do próprio Israel, ele virou o povo, começou a se desviar. Falou, vocês vão se desviar? Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Aí todo mundo desviando dos caminhos de Deus, indo para outros deuses, fazendo outras coisas. Josué e Caleb, suas famílias, entraram na terra prometida, Canaã. Eu não sei, mas parece que algumas pessoas adoram o sofrimento. Elas amam sofrer. Elas amam migalhas. Parece que algumas pessoas adoram, elas fazem culto a migalhas. Elas fazem culto a migalhas. Não é possível uma coisa dessa. A fé não traz migalha. A fé não manifesta migalha. A fé manifesta provisão. Inclusive, irmãos, deixa eu abrir um adendo aqui. O culto de quinta-feira não será mais culto de cura e libertação. Será o culto da provisão. Isso dá para nós que pregamos, eu e o pastor Zé Carlos aqui, dá para nós liberdade para desenvolvermos temas como esse, que são contínuos para a igreja, e não ficarmos presos somente à questão da cura e da libertação, apesar de termos a oração no final, como sempre tem em qualquer culto. Amém? Vamos lá, deixa eu correr aqui. Você trocou você aqui, então você vive pela fé. Você não vive com a esperança em ninguém. Eu marquei aqui para não esquecer sobre as necessidades. A fé não depende das circunstâncias. Indiferentemente da sua circunstância, a sua fé não depende de nada dessas coisas. Mas está difícil. Não. Mas é luta. A sua fé não depende dessas coisas. Mesmo em meio a lutas, a sua fé permanece firme. Você vive pela sua fé. Você tem uma fé. Deus te trouxe aqui para abrir os seus olhos, para falar para você, você tem uma fé, viva por ela. Viva por ela. Aonde que eu faço? Coloque a sua confiança em Deus. Coloque a sua confiança em Deus. 100%. Salmo 34 diz, é Salmo 34 ou 37? Sempre me confundo, enfim. Olha o que a Bíblia diz. Entrega os seus caminhos ao Senhor, confia nele e tudo mais ele fala. Não, eu entrego os caminhos ao Senhor e ainda assim fico perdido por aí.
Que mundo que você vive? É o mundo da fé? Ou é o mundo das ilusões? O mundo da... Como é que é aquele mundo da... Aquela que cai no buraco e tem um monte de coisa assim. Alice. Que mundo você vive? A fé, homem e mulher. Tem que viver pela fé. Segundo, já falei, a fé não depende dos homens. Está aqui comigo. A sua fé não se apoia em aplausos. A sua fé não se apoia em elogios ou em críticas. Você acha que eu estou aqui pregando, você acha que todo mundo está me aplaudindo aqui com essa palavra? Todo mundo assim, gostei, legal. Não, sempre vai haver crítica. Mesmo você caminhando na direção certa. Jeremias pregou 40 anos e o povo não se converteu. Ninguém creu. Triste, né? Aí ele vem e chora depois. Não. Mas é triste. Então a sua fé não se apoia no aplauso e nem no resultado disso. Ah, pastor, então quer dizer que você está achando que você vai pregar aí a palavra? Isso é a voz do diabo. E todo mundo vai ser transformado, irmão. Você não sabe da resistência que é para uma pessoa desfrutar do reino de Deus aqui. Acreditar em Jesus, a pessoa pode até acreditar, mas da mesma forma com que ela não acredita na provisão de Deus, é por aí que o diabo rouba ela da salvação, levando ela para os terreiros, levando ela para a casa dos ensinamentos errados, que é as vãs filosofias, ok? Eu muito tempo, não acreditava em terapia, no sentido de psicologia. Mas hoje eu mudei minha visão. A gente muda. Muito tempo eu falei, não. Mas eu mudei. Se for um psicólogo de Jesus, aí sim. Se não for, meu amigo, não dá certo. Então vamos lá. E terceiro e último, para me encerrar, a gente dá continuidade. A fé, ela depende só de... E o que faz a fé ser verdadeira e falsa é que a verdadeira depende de Deus e a falsa espera por alguma coisa, por alguém. Eu vou repetir. O que faz da fé ser verdadeira e falsa é que a fé verdadeira depende só de Deus e a falsa está esperando por alguém ou por alguma coisa. Porque a verdadeira fé é confiar em Jesus Cristo. É confiar em Deus. Isso é a verdadeira fé. Amém? Assim como muitas pessoas fazem o que querem do seu corpo, prostituição, bebe, né? De cair, como é que é? Bebedeira, né? Noitadas. Assim como a pessoa faz o que? Come sem limite, sabe que não pode comer e come. É glutonaria. Assim como a pessoa faz isso, ela faz da fé dela também o que ela quiser. Ela faz da fé dela o que ela quiser. Eu boto minha fé aqui no Jornal Nacional, vamos ver o que vai passar. Eu boto minha fé na minha cama aqui agora, vamos dormir, vamos ver o que vai acontecer. Tem gente que é assim, e tem mais. É essa pregação aqui que eu estou dizendo, que é unicista. Leva somente para uma única coisa, que é Deus, que faz uma pessoa ser perseguida. Porque uma fé que traz pluralidade, ninguém me persegue. Eu te falo, o evangelho verdadeiro é esse, que traz perseguição, que determina que só existe um caminho, uma vida.
e uma verdade. Diga a glória a Deus. Amém, Jesus? Fique na fé em Jesus Cristo. Permaneça na fé em Jesus Cristo. E vamos orar. Fique de pé.